aqui quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Hoje estou aqui com Rafa Pandolfi e ela já vai se apresentar para vocês, mas antes eu já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrita. Já segue o nosso perfil nas plataformas de áudio por onde você está nos escutando, porque assim você vai receber sempre os novos episódios, tá bom? Agora sim, quero dar as boas-vindas a Rafa. Rafa, obrigada por ter aceitado conversar aqui com a gente. Estou muito, muito, muito feliz de ter você aqui. Seja super bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço você o convite de estar aqui. Eu escutei o último episódio que foi do Ballet Couple, muito interessante, amei muito. E é isso, vamos lá. Vamos sim. Pra gente começar do começo, Rafa, conta um pouquinho da sua história, como que você começou a dançar e como que você foi parar lá no Canadá, gente. A Rafa estudou lá no Canadá, né? Se formou lá, então conta um pouquinho de como é que foi essa história. Sim, bom, eu comecei no balé com 3 anos, de uma forma super lúdica, assim, aqui na escola. Eu moro no interior do estado de São Paulo, na cidade de São José dos Campos, minha família. Eu estou aqui agora passando férias. Minha família, eu tenho família aí, que legal! Eu adoro essa cidade, pertinho de tudo, e cresci aqui. Até os meus 8, 9 anos eu fiz de forma super lúdica, fazia outras milhares de atividades. E com essa idade a minha mãe me levou pro Festival de Dança de Joinville para eu poder assistir, ir pra Feira da Sapatilha, entrar no mundo da dança, que a minha mãe na época dançava sapateado e já amava esse mundo da dança e sempre ia pra Joinville. Então eu fui só pra assistir todas as noites, principalmente as noites do clássico, que já era algo que eu gostava bastante. E na época, a bailarina Mayara Magri, ela dançou como convidada, ela tinha ganho como melhor bailarina do festival no ano anterior. E eu assisti ela e eu falava pra minha mãe, eu quero fazer aquele balé. E pra mim era uma outra modalidade, era alguma coisa totalmente diferente do que eu já tinha visto. E daí minha mãe explicou pra eu entender, né, que aquele balé era igual o balé que eu fazia, só que no nível profissional, e que pra isso precisava de muita dedicação, que eu ia ter que começar a fazer balé todo dia, ia ter que parar de fazer certas atividades que eu fazia, como sapateado, ginástica olímpica, piano, milhões de coisas. Focar só num. Focar só em um. E no mesmo ano, aqui na minha academia, que eu fazia aula aqui em São José, que era a Cristina Cará, eles me convidaram para fazer um solinho de final de ano e ir para uma meia dúzia de festival aqui da região. Então, já comecei nesse mundo da competição, que já era algo que eu amava. Conhecer a fazer curso, conheci pessoas, né, que já estavam aí competindo há um tempo da minha idade e eu ainda era nova por ali, mas já achei o máximo, né? Tive o meu primeiro titi, comecei o trabalho de pontas, foi tudo junto, assim. E aí se apaixonou, né? Foi aí que eu comecei a me apaixonar ainda mais e daí acabei mudando de algumas escolas, né, aqui, ir pra capital. Também trabalhei um pouquinho com a companhia jovem daqui, que era o pessoal que eu admirava, assim, que eram os mais velhos, e eu dançava com eles, fiz o quebra-nozes, e daí entrei nesse mundo e fui amando cada vez mais, e nessa época eu tinha uns 10, 11 anos. E nesse mundo de competição, eu fiquei por um bom tempo, até os meus 12, 13 anos, que foi quando eu fiz a minha última participação em Nova York, no IAGP, que é o Youth America Grand Prix, que é um festival que a maioria das pessoas conhece, Super né? famoso, sim. Sim, eu fui pra final lá em Nova York e consegui algumas bolsas de estudos. E dentre elas, eu e minha família, a gente acabou optando pelo Canadá. E foi mais ou menos assim que eu cheguei lá. No meio de tudo isso, muita competição, muita fisioterapia, lesões, tudo, né? Muitas viagens. Foi novinha, mas muita coisa nesse meio termo. Sim! Você tinha quantos anos quando você foi lá pro Canadá? Eu acabei indo com 14 por conta com processo de visto, essas coisas assim, acaba demorando. Então, eu fiquei 1 ano esperando tudo isso, mas quando eu ganhei as bolsas eu tinha 13, então eu fui bem novinha pra lá. Você foi sozinha? Eu fui. Na época, minha mãe foi comigo, me acompanhou por um tempinho, mas eu já tava dentro do internato, morando sozinha, com toda a rotina louca de lá. Já fui bem pequenininha. Gente, desde pequena já, e já começa com uma certa independência, né? Porque longe dos pais, em outro país. E você sabia falar inglês já?
Eu não falava nada. Assim, os últimos 3 meses que eu estive aqui no Brasil, antes de realmente me mudar pra lá, que eu tinha ido pra lá pra passar um mês, conhecer a estrutura, fazer o summer deles com a minha mãe, pra realmente, né? Você vai deixar sua filha lá tão novinha, tem que conhecer onde você tá pisando realmente, né? Mas eu fiz uns 3 meses de curso intensivo e falava o básico, assim, um oi, tudo bem? Onde é que é o banheiro? Mas não sabia nada e tinha que estudar, né? A escola normal, matemática, geografia do Canadá, que eu não sabia nada na época. Então foi um grande desafio. Além da cultura, né? Que é totalmente diferente. E o frio de lá, que é, assim, impossível. Eu nunca vi um lugar tão frio quanto o Canadá. Menos 35 para um primeiro inverno não foi fácil. Gente do céu, eu já fico morrendo aqui quando faz, sei lá, -1, 0. Eu já fico morrendo de frio, quanto mais 35. Mas realmente são muitas adaptações, né? Que tem que fazer de cultura e tudo mais. E... você já deu um spoilerzinho aí que tiveram algumas pedras no meio desse caminho, né? Sim. E antes de falar dessas pedras, eu quero te perguntar, Rafa, se você, desde novinha, você já se preocupava com cuidar, assim, do seu corpo, em fazer um treino de fortalecimento, um pilates, alguma coisa assim, ou se isso surgiu depois de um tempo, assim, porque eu sei que você tem o seu acompanhamento, né, hoje e tudo mais, então quando que surgiu, quando você começou a se preocupar com isso? Bom, eu acho que desde pequena eu já fazia as minhas aulas de pilates 2, 3 vezes na semana. Na companhia aqui de São José tinha uma meia dúzia de aula que eu fazia junto com os mais velhos, na época que tinham seus 17 anos e eu tinha 8 anos. Eles faziam uma preparação física, mas eu nunca entendia, assim, o porquê de eu estar fazendo tudo aquilo. Eu fazia porque mandava eu fazer, então eu fazia, mas eu nunca sabia a importância, eu não sabia a importância do que realmente eu tava fazendo na época. E com o tempo eu comecei a fazer coisas mais específicas pra mim, o que eu precisava, e comecei a entender o porquê de eu estar fazendo tudo isso. E hoje em dia eu acho que eu faço balé, mas assim, 50% fora do balé eu faço milhões de treinos na academia. Eu amo fazer uma aula de spinning, coisas realmente que ajudam o seu rendimento no balé, né? Que não é só o que você faz a sua apresentação, a sua variação. Tem muita coisa, alimentação, tudo isso que um atleta tem que cuidar, né? Exatamente, disse tudo. São vários pontinhos que a gente tem que se preocupar e às vezes a gente acaba focando só ali em fazer aula, fazer a parte da técnica, que óbvio é super importante também, mas tem que tomar conta desses outros pontos. E quando você foi lá pro Canadá, achei muito legal, inclusive, que você começou realmente bem de novinha, assim, né? Com essa parte de preparação, mas quando você foi lá pro Canadá, lá eles têm esse tipo de estrutura também na escola? Vocês tinham dentro da grade horária esse tipo de aula ou você teve que procurar fazer por fora? Foi um pouquinho dos dois. Lá a gente tem... eles acreditam muito no condicionamento físico na piscina. Então, dentro da escola, a gente tem uma piscina enorme que a gente faz vários exercícios, tanto do balé quanto de cardio mesmo, pra nadar bastante, fazer os exercícios. Principalmente quando o pessoal tá lesionado, porque daí não tem impacto. O peso do corpo, impacto e tudo mais. Eu fiz algumas cirurgias, dando um spoiler do que talvez a gente comente um pouquinho depois. E fiz muita recuperação lá na piscina, fazendo aula de balé e tudo mais. E a gente tinha bastante isso e também vários protocolos de muita coisa pra lower legs, né? Os pés, tornozelos, a canela, tudo isso. Que a gente tem um protocolo que a gente segue, que quem criou, na verdade, foi o Australian Ballet School na Austrália. E várias escolas grandes continuam fazendo esse protocolo, que eu acho incrível e que previne muita lesão, principalmente dessa parte dos pés, tornozelo, que é algo muito comum, né? Então, essas duas coisas eu faço bastante com a escola, dentro da grade que a gente tem lá de aulas e tudo mais. Mas os treinos funcionais e da academia, o meu TheraBand, essas coisas assim, que eu faço sozinha, eu procurei entender cada vez mais as minhas necessidades e fui procurar profissionais que pudessem me ajudar nas partes que eu sentia falta e era algo específico pra mim, não era pra minha turma, né? Eram as minhas dificuldades para as metas que eu ainda tenho, né?
Uhum. Não, perfeito. Muito legal isso, porque às vezes realmente o trabalho que se tem na escola é realmente nesse sentido assim de prevenção de lesões e tudo mais. E aí faz muito sentido ser uma aula um pouco mais geral, porque as lesões, né, elas acontecem mais ou menos ali do mesmo jeito, né? Muita lesão de tornozelo, nos pés e tudo mais. É lógico que tem pessoas que vão ter uma propensão maior a ter uma lesão no joelho e tudo mais, mas de modo geral, as lesões têm um certo padrão. E você teve essa esperteza de ver, putz, mas para eu melhorar mesmo, talvez eu precise de algo um pouco mais específico. E é muito legal porque realmente chega num certo nível, assim, de habilidade mesmo, um nível de dança que a gente vai precisando cada vez mais de algo mais específico, né? O geral, ele funciona até um certo ponto e depois a gente realmente precisa especificar, senão o negócio não anda, né? Sim. E com relação agora a esses problemas que você teve no meio do caminho, como que foi? Primeiro conta pra gente, assim, quais foram as lesões, as suas principais lesões, e aí a gente conversa um pouquinho também sobre como foi o tratamento e a recuperação delas. Claro. Bom, eu acho que eu já tive coisinhas pequenas no meio do caminho, né? Mas eu passei por 2 cirurgias, uma em cada tornozelo. Eu nasci criei no meio do caminho, quando tava crescendo, eu tinha um ossinho a mais na parte de trás do meu tornozelo que me impedia eu esticar o meu pé tudo que eu podia. E me machucava bastante, doía muito, tava sempre tudo bem inflamado ali naquela região, então achavam no começo que era tendinite, acabou que não era, e junto com isso criou um cisto, que é uma bolazinha, né, de líquido do próprio corpo que a gente tem, que acabou crescendo muito e que me impedia, assim, doía pra andar muito e coisas assim. Então, em novembro de 2016, eu fiz um pé, que era o pé que tava mais me incomodando, que foi o pé direito. Porque na época o doutor que fez a minha cirurgia em São Paulo, ele falou assim, se não tá te incomodando agora os 2 pés, cuida de um, você tem uma base para poder se recuperar, fortalecer e voltar para as tuas atividades da dança e tudo mais. E se começar a incomodar o outro, daí a gente vê. E por coincidência, eu fiz a primeira cirurgia em novembro de 2016 e a segunda cirurgia do outro pé em novembro de 2017. Um ano depois. Fiz as duas, exatamente um ano depois, assim, alguns dias de diferença. E depois das cirurgias é óbvio que rolou aquele medo, né? Será que eu vou conseguir fazer tudo o que eu precisava? Será que eu vou dar conta de fazer a quantidade de relevês que eu fazia tão bem quanto ou melhor? É aquela coisa, né? Porque você vai no médico e ele tem que te falar, talvez você não consiga fazer certas coisas, porque pode acontecer. Pode. E graças a Deus, as 2 cirurgias deram super certo. Eu tenho os 2 pés melhores do que eu já pude, assim, imaginar, porque acaba que durante a recuperação fiz muita fisioterapia e você vai entendendo cada vez mais o seu corpo, o que você tem que fazer. Os meus pés são muito mais fortes do que antes e muito mais flexíveis também, porque não tem algo que me impede. Exatamente. Então, hoje em dia eu sei como que eu tenho que cuidar. Meus pés sempre foram algo que eu tive muita dificuldade na época, até para subir nas pontas era algo assim muito difícil pra mim. É sempre algo que eu tenho que estar prestando atenção, não é algo que eu tenho muito natural assim. Então, são coisas que eu tenho que cuidar até hoje, continuar fazendo meu exercício de fortalecimento, porque passou alguns dias, já perde, né? Já que eu não nasci com um super pé, nem nada disso, mas... E a gente trabalha pra conseguir o que a gente quer, né? Então, essas foram as minhas 2 primeiras lesões, assim. E daí, depois disso, tive... Osgood-Schlatter, que chama, que fica no joelho. O meu joelho, ele nasce meio pontudinho, assim, quando eu fui crescendo por conta do impacto que eu tinha de fazer... Sempre fiz muitos saltos, sempre fui uma pessoa que saltava muito. Então, na época que eu tava crescendo, a minha tíbia, que fica a parte aqui da canela, nasceu um pouquinho inclinada e quando foi inclinando o osso, que era pra nascer retinho, acabou que me incomodou bastante na época. E pra ajoelhar, bati ali aquele ossinho. E até hoje me incomoda um pouquinho pra ajoelhar. Mas não me impede de fazer nada. Quando eu estico o joelho, ninguém vê, nem nada disso. E por último,
Por último, foi minha canela, que eu tive uma inflamaçãozinha na canela, quase que uma quase que uma mini fratura, mas não chegou a ser uma mini fratura, porque eu cuidei antes. Passei um tempinho de botinha agora, no começo do ano, mas agora já tô 100%. Foi. Acho que essas foram as lesões que me tiraram mais do eixo, assim, tive que ficar um pouco parada e tudo mais. Sim. E todas elas, todas elas apareceram mais quando você já estava lá no Canadá, então? Foi, só do tornozelo, que foi no ano que eu estava realmente indo pro Canadá, que a gente percebeu que tava o pior, assim, fazia já 2 anos que eu tava tentando cuidar daquele jeito, sem ter que fazer cirurgia nem nada. Sim. E daí chegou num ponto que não deu mais. Aí você fez antes de ir? Eu fiz a primeira antes de ir e a segunda, 2 meses que eu tava lá, voltei pro Brasil, fiz a cirurgia e voltei de volta pro Canadá. Foi um rolinho que eu tive que voltar pra cá, fazer a cirurgia e voltei pra lá. Até curioso que você comentou que foi quando eu estava lá, uma delas, a do meu joelho, eu passei muito tempo sem fazer nenhum tipo de salto. E eu não fiz nenhum salto até eu chegar no IAGP, que foi onde eu ganhei as minhas bolsas. Até o primeiro dia de aula eu não tinha feito um sauté, um grand jeté, nada. E daí eu falei assim, é hoje, assim, é a oportunidade que eu tenho pra mostrar pra eles que eu tô aqui porque eu amo isso, e é isso que eu quero fazer pra minha vida e quero morar fora. E daí, assim, na adrenalina você não sente nada e vai, né? E daí deu tudo certo. Mas até chegar o dia da apresentação e tudo mais, eu não fiz salto nenhum. Foi, assim, na raça que eu consegui fazer as coisas lá. E eu imagino que devia ter te dado um desespero, assim, de tipo, meu Deus, tá chegando, é uma grande oportunidade, eu não posso perder, então precisa melhorar. É aquele evento que você se prepara o ano inteiro pra chegar e daí vem essas coisas. Eu falei, não pode parar, tem que continuar, então vamos poupar o que a gente pode aqui no Brasil pra eu conseguir dar o meu 100% quando chegar lá, né? Exatamente. E daí deu tudo certo, graças a Deus. Ainda bem. Ainda bem. E, Rafa, uma outra dúvida também relacionada a isso. Lá no Canadá, quando você se machucava, quando você teve essas lesões e tudo mais, como que era com relação à escola? A escola te dava um certo suporte? Ou, sei lá, você tipo, não podia faltar às aulas para não perder a bolsa? Como é que era com relação a isso? Olha, isso é uma coisa que eu sou realmente muito grata, assim, nessa parte da escola. Eles cuidam muito do bailarino, assim. A parte mais importante pra eles é a sua saúde, tanto física quanto mental. Eles cuidam muito da gente. A gente tem fisioterapeutas dentro da própria escola. Então, você machucou, você anota teu nome lá, manda a fichinha pra eles. No dia seguinte, você tem já uma consulta com o fisioterapeuta e, se for necessário, dependendo do que foi, ele te encaminha para um médico que é afiliado, assim, da escola. Nos probleminhas que eu tive no pé, já que era uma coisa que o meu doutor aqui do Brasil já sabia, a gente preferiu cuidar aqui, eu e os meus pais, junto com a escola, era algo que deu tão certo da primeira vez, então vamos continuar do jeito que tava, fazer de novo do jeito que foi feito, né? Mas todas as outras coisas, assim, se torceu um pé, se você tá com alguma dor muscular que não passou depois de uma semana, alguma coisa assim, eles têm tudo lá na escola, eles cuidam, tem acupuntura, realmente tudo que você precisa. Caramba, os exercícios, tem uma mini academia ali, se você quer uma coisa maior, tem academias próximo da escola, né? Mas tem uma mini academia que dá pra fazer todos os exercícios de reabilitação, assim, quando você tá recuperando. E então eles dão realmente todo o suporte, eles não me punham nenhuma pressão, assim, de você tem que voltar, você ganhou bolsa de estudos e tem que fazer apresentação, nem nada, porque eles queriam realmente que você se curasse, né, se você se recuperasse totalmente, porque o mais importante é você se formar pra você estar bem nas tuas pernas, pra fazer as audições, pra ter um futuro, e não realmente só você se matar na escola pra não já tá meio machucado pra ir pra uma vida profissional, né? Realmente você tá ali 100% saudável, bem das pernas, assim, na técnica e tudo mais, pra eles te encaminharem pro mundo profissional. Então a escola tem realmente um super suporte em relação a isso. Uma visão super, como é que fala, futurística, é uma visão super moderna, assim, super avançada, porque
a gente ainda vê muitas escolas e é lógico que no mundo profissional, quando você está dentro de uma companhia, se você se machuca, querendo ou não, você traz um prejuízo, né, financeiro para a companhia. Mas a gente vê ainda algumas escolas que colocam uma super pressão para o aluno não se machucar e tudo mais, só que ao mesmo tempo eles não têm um grande suporte para esses bailarinos, né? Então é bom saber que o Canadá, eu já imaginava, sinceramente eu já imaginava, porque a gente tem uma visão, eu quero muito conhecer no Canadá, meu namorado tem muita vontade de morar no Canadá, eu também, porque a gente vê assim... Eu super recomendo, eu amo aquele país, eu amo muito morar lá. A gente tem uma visão muito boa, assim, do Canadá, né, de ser realmente um lugar moderno, avançado, e eu já imaginava que ia ter uma grande estrutura nessa questão de bailarinos e essa abordagem voltada para a saúde. Lógico que você tem a parte da performance, né? Depois você vai contar aí pra gente como é que era a sua rotina e tudo mais, mas saber que existe essa abordagem voltada para a saúde é super legal, até porque é isso que você falou, né? A escola, ela tem o objetivo de colocar os bailarinos para o mundo profissional. E se você já sai todo cagado, né, da escola, como que faz? Né? Não que tem faz? como. Exatamente. E é também eles ensinam a gente a aprender a cuidar do teu próprio corpo, né? Porque numa companhia é muita gente, como você falou. É prejuízo pra companhia quando você tá machucado, né? Eles estão te pagando pra estar ali e você não tá podendo estar ali no melhor nível que você podia estar para poder fazer as apresentações, os tours pelos países, enfim. E realmente você aprender desde sempre que às vezes você tem que tirar uma semaninha, tirar o pé do acelerador ali para cuidar, para não ser algo mais grave, nem nada disso, você já aprende desde sempre a entrar nesse mundo profissional de uma forma mais saudável para você poder ter uma carreira mais longa, né? Perfeito, disse tudo. É exatamente isso, trazer um pouco dessa independência, né, do bailarino, porque também não é todo lugar que você vai ter um professor ali falando, vai fazer esse fortalecimento, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E você tem que ter essa consciência, tem que adquirir essa consciência o quanto antes, porque você não pode depender de alguém te orientar 100%, você já precisa ter essa questão bem resolvida aí com a sua própria cabeça e com o seu próprio corpo, né? Uhum. E você agora se formou, né, Rafa? Teve a sua formatura, eu vi lá no Instagram. Conta um pouquinho pra gente de como que era a sua rotina de estudante e a gente vai falar também um pouquinho dos seus planos agora para depois de formada. Claro, claro. Bom, muda um pouquinho de ano para ano lá na escola, desde que eu cheguei lá no 9º ano até o 3º do ensino médio, né? Foram 4 anos estudando na escola. Mas basicamente todos os dias a gente tem aulas acadêmicas na parte da manhã, que fica dentro tudo do mesmo complexo, assim. A gente mora na mesma rua que a gente estuda, que só estudam os bailarinos da escola. Tem a fisioterapia, tem a cantina, eles que cuidam de toda a nossa alimentação. Gente, que legal! Assim, é o melhor cenário possível, assim, pra eu ir tão novinha e realmente estar ali 100% focada pra dança, né? Então, eu tenho um nutricionista aqui do Brasil, ele manda tudo certinho, eles já deixam tudo separadinho pra mim, pra eu comer tudo certinho. É a refeição da Rafaela e da outra aluna, enfim, cada um com as suas restrições de alergia e tudo mais, eles preparam tudo certinho. Então, a gente tem as aulas de manhã, as aulas acadêmicas, e no período da tarde a gente tem as aulas de dança, que geralmente começa com 2 horas de aula de balé, bem longuinha a aula, mas eu acho o máximo, que realmente constrói uma base bem sólida pro bailarino que tá ali. Na maioria, assim, eu vou dizer, uns 85% dos alunos ali da escola estão querendo ser bailarinos quase que 100% clássicos, um pouco de neoclássico, contemporâneo, mas bem clássica a escola. E temos aulas de contemporâneo com diversos professores do Canadá e principalmente dos Estados Unidos também. Aulas de repertório e aulas de PADD e aulas de técnica de ponta. Então, essas aulas todos os dias? Todos os dias a gente tem a aula de clássico e mais 2 aulas. E daí, depende do dia, eles vão alternando. Geralmente, a gente termina o dia com ensaios de alguma apresentação que a gente vai fazer.
A maioria das apresentações lá, infelizmente, são só para os professores lá da escola e diretores e tudo mais, não para a plateia de fora, para realmente para você crescer e eles fazerem como se fosse uma avaliação das suas variações, dos seus grupos de repertório, tudo isso para você ter um feedback, trabalhar naquilo e apresentar de novo a mesma coreografia ou algo parecido para você crescer nisso. E a gente tem várias apresentações de variações, essas coisas, e os grupos maiores que a gente já montou lá, Baiadere e os conjuntos contemporâneos, geralmente são 2 vezes no ano que daí os pais podem assistir àquela festa, né? Sim. Infelizmente, meus pais ainda não puderam ir, mas se Deus quiser, eles vão poder ir esse ano me assistir em algum momento. Ai, mas é muito bom. Sempre tem algum brasileiro na plateia que vem conversar, que mora no Canadá e vai assistir. Então é muito legal, é muito gostoso depois de tudo isso, né? E a preparação também, muitos ensaios. E é igual no filme, assim, que aparece, coloca o nome de todo mundo na parede, daí todo mundo vai correndo ver. Assim, é uma experiência muito incrível, assim. E eu gosto muito dessa coisa sólida de todos os dias ter aula de clássico, até nos finais de semana. No domingo a gente tem livre, mas sábado a gente tem ensaios e aula de clássico que te mantém ali com uma base certinha. A maioria dos professores trabalha com o método Vaganova, que é o método russo. E alguns professores, que geralmente são professores que estão ali só visitando, que daí tem a própria metodologia do lugar onde eles vieram, do Royal, da França, enfim. Entendi. Mas a maioria dos professores ali trabalha a metodologia russa, que eu acho muito interessante, que a gente trabalha uma certa metodologia, mas também tem a oportunidade de conhecer outras ali no meio do caminho. E isso é bem era legal basicamente mesmo. isso, e de noite eu ia todos os dias pra academia treinar, fazer o meu funcional, musculação, cardio, que esse não pode faltar, né? Não pode faltar. É bem puxada, né, a rotina, assim, várias aulas todos os dias. Realmente, se você não tiver ali um bom preparo, é difícil de segurar as pontas e aguentar tudo, né? Principalmente que é só no domingo que você pode descansar, né? Então tem que usar o domingo realmente para você poder descansar, passear um pouco, porque precisa também respirar, sair desse mundinho, porque a gente acaba convivendo com as mesmas pessoas 24 horas, né? Mora junto, vai pra escola junto, é tudo muito junto. Eu falo pra minha mãe que quando eu cheguei lá, parecia que eu tava no Big Brother, assim, 24 horas com as mesmas pessoas, com os mesmos monitores o tempo inteiro te olhando, enfim. Mas acaba que você acostuma, né? Eu falei pra minha mãe que quando eu sair de lá, vai ser até estranho não ter aquele tanto de gente o tempo inteiro com você, assim. É verdade, vai mesmo, porque acostuma, né? A pessoa tá ali. Com certeza, nem no Brasil você via sua família tanto quanto você convive com essas outras pessoas, Sim, né? Com certeza. E é interessante isso, porque assim, se você não tem um bom gerenciamento também dos relacionamentos e tudo mais, isso gera uma certa tensão, assim, no ambiente, claro. né? Você tem que saber, foi realmente uma adaptação bem grande quando eu cheguei lá, porque eu cheguei na adrenalina, aprender a língua, tudo novo e tudo mais, mas depois de um tempo, você vê, né, tem aquela parte competitiva do dia a dia, todo mundo tá ali por um mesmo motivo, com as mesmas metas, os mesmos sonhos, cada um para uma companhia, mas no final de tudo a gente quer um trabalho para trabalhar com o que a gente ama, né? Então, Exatamente. Tem aquela competitividade o tempo inteiro, mas você tem também os seus amigos, então tem que realmente aprender bem a filtrar tudo isso para você conseguir ficar bem lá, né? Ainda mais longe da família, com tudo diferente, é uma grande adaptação e eu sou muito feliz lá, mas sei também que é muito assim, da tua personalidade com o país, com a escola, com as pessoas, não é 100% das pessoas que vão se adaptar no Canadá ou nos Estados Unidos ou na Europa. Eu sou grata que eu fui para a primeira escola internacional que eu me adaptei bem, mas sei que não é assim para todo mundo, né? É verdade. E tinham mais brasileiras lá na sua turma? Ou você era a única? Bom, quando eu cheguei lá, tinha uma bailarina brasileira que hoje trabalha em Praga. Ela já tinha se formado, ela estava num programa, que é o programa Trainee, que no caso eu entrei esse ano. Na época ela já era mais velha que eu, então eu não tinha muito contato. Ela estava lá e daí no meio do caminho ela saiu, conseguiu o contrato e foi embora.
E um outro brasileiro também que veio, fez esse treininho por um pouquinho e foi embora. Mas assim, constantemente comigo na parte acadêmica, ou mais novo ou mais velho que ainda estava na escola, não tinha ninguém. Então, tive que aprender o inglês e hoje em dia eu acho muito mais fácil falar o inglês do que o português, pra falar a verdade, né? Porque é o dia inteiro lá só no inglês. Então... acostumou. Isso é muito bom, tem uma grande vantagem nisso, porque você é forçado a falar a língua, né, do local. E aprender a cultura e se adaptar, porque não tem ninguém ali pra te trazer de volta as memórias e tudo mais do Brasil, além do FaceTime, que eu falo com os meus pais o dia inteiro, né? Tirando isso, não tem mais ninguém lá. Né? Nossa, isso aí nem me fale, porque com essa questão toda do Covid aí, eu já tô 2 anos sem ver minha família, eu já tô assim... Nossa! Meu Deus do céu, é muito complicado, realmente. E, Rafa, levando tudo isso aí em consideração, né, todas essas suas vivências, essas suas experiências, que você já tão nova, tem muita história para contar, né, o que você acha, assim, até mesmo depois de que você teve as lesões e tudo mais, qual que é hoje e o que era antes, se mudou alguma coisa, sobre a importância desse cuidado corporal, da preparação física na sua vida como bailarina, enquanto estudante e agora que você vai ingressar na vida profissional? Bom, eu acho que quando eu era mais novinha, eu não entendia a importância e achava que tinha que fazer porque fazia parte da grade do meu balé. Mas eu não entendia o porquê, não entendia, assim, achava que até por um tempo achava que era só tinha que fazer o alongamento, porque eu tinha que estar alongada. Mas só isso, e o que ia fazer eu ficar cada dia melhor no balé era a aula de balé e os ensaios, enfim. Hoje em dia, eu sinto que sem isso, eu não consigo melhorar no balé, assim. Eu realmente sinto necessidade de fazer uma aula de pilates. Essas coisas realmente trazem, pelo menos pra mim, uma consciência corporal também, além dos resultados, né, de cada vez ter mais força, né, resistência, alongamento, tudo isso. A consciência corporal que eu consigo aplicar no balé. É óbvio que isso a gente vai aprendendo cada vez mais com os anos, mas isso é o que eu mais sinto, assim, de diferença. E eu consigo render muito mais no balé, eu consigo ficar muito menos cansada e poder ensaiar cada vez mais. E eu tenho certeza que eu tive menos lesões do que eu teria se eu não tivesse feito tudo isso. As lesões que eu tive, assim, depois das minhas cirurgias foram algo que... eu realmente não pude fazer nada pra prever aquilo. Eu fiz tudo o que eu pude pra fazer os fortalecimentos e também descansar, porque o descanso também é muito importante, porque o excesso não leva a nada, tem que achar um equilíbrio aí. Lesões acontecem porque a gente trabalha com o corpo, então vai acontecer. Se você trabalha com o computador vai ter uma coisinha ou outra no meio do caminho e tem que arrumar. Então, eu sinto essa diferença do rendimento, da consciência corporal. Então, eu realmente não consigo, assim, até de férias, se eu não tô fazendo balé, eu tô fazendo todo o resto, assim. Passei algumas semanas aqui no Brasil sem ir pro balé, mas não parei o pilates, não parei o treino, porque realmente me faz muito bem, assim. Eu gosto muito e vejo realmente muitos resultados. Não é do dia pra noite, tem que acreditar que depois de muitos meses, eu já faço treino funcional, já faz muito tempo. Desde que eu cheguei no Canadá, eu comecei com esse acompanhamento de treino funcional e tudo mais na academia, que as pessoas acham que, nossa, quem é bailarino não pode. Não é bem assim. É verdade. Com orientação correta e você vendo o que você precisa, eu acho que só tem a somar, assim, tudo isso. Então, eu não vivo sem os meus treinos e aulas fora do balé. Você tocou num ponto super importante aí, em vários pontos importantes, né? Mas esse ponto do descanso, que é essencial, a gente realmente precisa descansar. E nessa questão também de depois que você começa, você realmente não consegue mais parar, porque você vê que o negócio realmente faz diferença. E um outro ponto super importante que você tocou também é que os ganhos, eles não acontecem da noite pro dia, né? Igual no balé, você vai fazer a sua primeira aula de balé, você não vai conseguir fazer 3 piruetas, dupla pirueta, né? Você tem que esperar, você tem que fazer muita aula,
tem que ter paciência. Eu acho que eu vejo muitas pessoas que querem ter resultado, mas que não conseguem esperar, não tem paciência para ir construindo um degrau de cada vez, sabe? E aí já querem pular vários, numa andada só, já quer fazer tudo. Falando até do que você tá falando agora, lá no Canadá foi algo que eu aprendi muito, assim, e ainda tenho que aprender porque eu não sou uma pessoa muito paciente. Mas nós, como bailarinos, assim, a maioria nós não somos pacientes, não porque mesmo. A gente quer resultado, a gente trabalha ali o dia inteiro e às vezes não foi tão bem nem quanto ontem, assim, né? Porque tá cansado, não conseguiu render tanto quanto o dia anterior, e isso é realmente muito frustrante. Mas com o passar do tempo você vai entendendo que se você não fizer as coisas por fora, por exemplo, você tocou no assunto da pirueta, não é só você ficar fazendo em aula. Se você não fortalecer o teu pé, a tua perna, as tuas costas, o teu abdômen fora de sala de aula, não vai sair. Verdade, então é um conjunto de exatamente. coisas que você tem que realmente analisar. Olha, quais são as minhas metas? O que eu posso fazer para chegar ali? Porque só ter paciência também não vai te levar a nada. Você tem que realmente usar esse tempo que você tem que melhorar, você tem que realmente planejar tudo que você vai fazer pra chegar lá. Porque daí, todos os dias, você vai ver uma melhorazinha, assim, conseguir ficar mais um tempozinho no balance, alguma coisa assim, se você realmente planejar tudo que você quer, né? Mas paciência é algo que eu ainda tenho que trabalhar, pra falar a verdade. Não, mas é normal, cara, assim, é difícil a gente ter paciência porque a gente quer resultado logo, né? A gente quer ver, a gente quer melhorar o mais rápido possível. Mas realmente não tem jeito, sem paciência a gente não chega lá. E o que eu vejo muito são pessoas que acham que realmente vão chegar lá muito rápido e aí, ao invés de, por exemplo, descansar, elas colocam tudo, uma coisa em cima da outra, um treino em cima do outro, uma aula em cima de treino, e de aula e de treino, e aula e treino. E aí, no final, acabam tendo uma lesão esqueci a palavra, mas por excesso de treino, exatamente. Então, o corpo não aguenta, né, gente? A gente tem um corpo, o nosso corpo, ok, ele é uma máquina, mas a máquina acaba a bateria também. E precisa recarregar. E tem que recarregar, exatamente. Então, essa questão da paciência é super importante. A gente tem que fazer por onde, tem que ter a dedicação. É aquele clichê, né, também, que trabalha enquanto os outros dormem, não sei o que, não. É um pouco disso, né? É um pouco, realmente tem que ser, você tem que fazer. Se você quer se diferenciar em alguma coisa e você quer fazer o que você ama e tudo mais, você vai ter que trabalhar um pouquinho mais, né? Óbvio que tem que ter uma orientação de alguém, uma orientação profissional, para não acontecer isso, né, que a gente falou, de colocar uma coisa em cima da outra e acabar chegando lá no final ter o resultado contrário, mas é necessário, é realmente essencial que esses outros cuidados sejam tomados, porque a dança ela é muito mais do que o que está ali na aula. Seria maravilhoso se a gente pudesse ganhar tudo que a gente precisa na aula, né? Mas em nenhuma modalidade artística ou esportiva funciona desse jeito. Então a gente tem que se apropriar disso na dança para realmente entender que essas coisas fazem parte e elas precisam fazer parte, né? Só ali na aula não tem jeito. E agora, Rafa, que você se formou, quais são os planos? Você vai voltar lá para o Canadá, né? E vai continuar fazendo esse acompanhamento? Como é que é lá? Vai ter esse acompanhamento de novo? Vai ter os fisioterapeutas, tudo disponível lá para você? Sim, bom, eu agora tô numa fase entre uma companhia e a escola. A gente tem a mesma carga horária que a companhia do Canadá tem, então temos aula de balé de manhã e somente ensaios na parte da tarde e algumas aulas extras, porque a gente ainda é meio que estudante. Sim. Algumas aulas de workshops, vamos dizer assim, que não é uma coisa contínua, mas que alguns professores de fora vêm para dar alguma aula de contemporâneo, uma aula de PADD, principalmente porque PADD faz muito tempo que a gente não faz
por conta da pandemia. Do Covid, então, isso, é mesmo. Por conta disso, a gente ainda vai ter aula, não só ensaios de PADD, mas a carga horária é igualzinha à do Balé do Canadá. A gente vai ter a oportunidade de dançar nas maiores produções da Companhia do Canadá, que tem o Quebra-Nozes, eles vão fazer o Swan Lake, né, o Lago dos Cisnes, e produções grandes, então a gente tem a oportunidade de participar e preparar para as audições, né? Fazer os vídeos, fotos, milhões de coisas de documento que tem que fazer para mandar para as companhias que cada um de nós ali nessa mini companhia, vamos dizer assim, almeja estar um dia, né? É óbvio que seria um sonho estar lá no Canadá, mas esse já era difícil antes e agora ficou mais difícil, porque não teve audição. Faz 2 anos que não tem audição, então 3 turmas da escola, mais o resto do mundo tentando fazer audição pra escola. A gente tem certos privilégios, assim, de fazer só audição presencial, não tem que mandar vídeo, nem nada disso. Porque a diretora da companhia, né? Ela dá aula pra gente que já vai se formar e tudo mais, então ela já conhece. Sim. Mas é muita gente, né? Antes, todos os anos, tinham 4 alunos da escola que entravam na companhia. Agora são 90 alunos para 4 vagas, mais o resto do mundo. Então, assim, ficou cada vez mais difícil, né? Mas tem a gente vai estar torcendo por você. Muitos lugares, muitas companhias que eu quero fazer audição e vamos ver aonde que eu vou parar no ano que vem ou no ano seguinte, não sei, vamos ver. Isso aí, tem que ir se jogar no mundo, assim, escolher as que mais vão de acordo com o que você pensa, com o que você acredita e se jogar, cara. Eu falo assim que a gente tem que arriscar, né? O não a gente já tem em todos os lugares possíveis. Em tudo, exatamente. Então, se a gente não for lá correr atrás do sim, a gente vai ficar nesse não mesmo. A gente tem que correr atrás pra abrir a nossa porta, né? Porque não vão abrir pra gente. Então, a gente tem que trabalhar, correr atrás de tudo, porque senão não vai dar certo. Exatamente. Rafa, então pra gente fechar esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse assim, um recado final que você queira deixar mesmo para as pessoas que estão escutando a gente até agora, sei lá, se elas não fossem lembrar de nada até agora, só pudessem lembrar de uma coisa que você gostaria de dizer para essas pessoas. Ui, difícil essa, mas eu acho que falando um pouquinho até do que a gente falou durante todo nosso bate-papo aqui, eu acho que o mais importante em tudo na vida, não só para bailarinos, atletas, em qualquer carreira da vida, é a gente realmente ter o equilíbrio, né? Entre você trabalhar, se dedicar, até quando você tá frustrado ou desmotivado, foca nas metas que às vezes você tem que, até que não quer fazer uma aula de balé, tem que fazer pra conseguir chegar onde você quer e você realmente cuidar de você, da tua cabeça, do teu corpo, tá com a família, cuidar dessa parte também, porque se focar só em um lado, na balança ali, alguma coisa vai descompensar cair. E não vai dar certo. Então, ter o equilíbrio em tudo pra você conseguir chegar onde você quer chegar. Então, acho que é isso. Ai, arrasou. Muito bom. É isso mesmo, sabe? A gente tem que manter o equilíbrio, porque a nossa saúde é o mais importante de tudo. E pra gente fazer o que a gente ama, a gente realmente precisa se dedicar, né? Tem dia que a motivação não vai chegar. A motivação não vem todo dia. Então, a gente tem que fazer pela disciplina, né? Pelo olhar, pelo foco nas nossas metas. E é exatamente isso aí que você falou. Fiquei muito feliz, Rafa, porque você tem quantos anos? Eu fiz 18 esse ano. Fez 18. Então, assim, é super nova. É uma garota super nova, ainda tem muita coisa para viver aí pela frente e já tem uma maturidade sensacional, assim. Realmente foi muito legal te conhecer e poder conversar com você, porque é difícil da gente ver pessoas tão novas e com tanta consciência, assim, do que precisa ser feito, né? Então, você tem aí as suas metas bem definidas, você já passou por muita coisa e com todas essas experiências eu vejo que você realmente conseguiu construir um ser humano ali, uma bailarina especialmente
muito focada, muito forte, e eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvidas que você vai ser uma profissional de muito sucesso. Com certeza estarei aqui torcendo ainda mais por você, né? Eu já torcia antes de te conhecer ali pelo Instagram, mas agora te conhecendo um pouquinho mais, eu vi que você realmente é muito merecedora de tudo que você conquistou até agora e com certeza vai conquistar muito, muito mais coisa pela frente. Muitíssimo obrigada por esse papo. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo. Eu admiro muito o seu trabalho, acompanho tudo no Instagram, principalmente no Instagram, que é a rede que eu mais tô ligada por ali. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz. Até que tu comentou, eu comecei bem cedo, então agora com 18 já passei por um pouquinho, mudei um pouquinho do Brasil, já morei fora e já morei sozinha por um tempinho, então acaba que a gente tem que ter uma maturidade e responsabilidade maior desde novinha, né? Mas Exato. É isso, assim que tinha que ser, tô seguindo os meus sonhos, as minhas metas, se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai sim, eu tenho certeza que sim, Rafa. Obrigada, gente, que tá todo mundo escutando aí a gente até agora. Muito obrigada, vocês também. Não esquece de acompanhar a Rafa lá no Insta. Rafa, fala da sua lojinha também pra gente. A Rafa, gente, além de bailarina, influencer digital, ela também é empreendedora. Sim, a minha boutique, né, a minha marca de produtos de dança nasceu, assim, oficialmente durante a pandemia. A gente trabalhou durante o tempo que eu tava aqui no Brasil, que foi o maior tempo que eu passei no Brasil em anos. Passei 7 meses com a minha família aqui no interior. Ai, que delícia. Então, era um sonho que eu tinha faz muito, muito tempo e nunca pude tirar do papel por conta de tempo. Ainda era bem novinha, mesmo. Comecei a boutique com 17 anos, mas eu queria faz muito tempo ter esse projeto, assim, queria que ele nascesse. E durante a pandemia ele nasceu. Eu tenho a R. Pandolfi Boutique, que tem alguns produtos de dança. Graças a Deus tem dado tudo certo. Mês que vem vai fazer 1 ano de loja já. Já, caramba! Já vai fazer 1 ano. Parece e que eu tô foi muito ontem. feliz, assim, a boutique, os amores da boutique que a gente chama já, assim, em todos os estados do Brasil. A gente tá fazendo algumas entregas fora do Brasil também. Então cresceu bastante em só 1 ano e espero que cresça ainda mais. E convido todos vocês a conhecerem os nossos produtos na R. Pandolfi Boutique. Eu posto bastante no meu Instagram também dicas não só de produtos de balé, mas também de hábitos saudáveis, a minha rotina no Canadá e quando eu tô aqui no Brasil também, no meu Instagram, que é Rafaela Pandolfi, tudo junto. E é isso. Arrasou. Eu vou deixar aqui, gente, na descrição do episódio as redes da Rafa para vocês acompanharem tanto o trabalho dela quanto essa parte de rotina, de tudo, né? Que querendo ou não é o seu trabalho também, né, a Luca? Sim, tudo com é o certeza. seu trabalho. Então é isso, sigam, acompanham a Rafa nas redes. Não esqueçam de nos acompanhar também lá no Insta, no YouTube, seguir o nosso perfil aqui na plataforma de streaming onde você está nos escutando. E é isso, obrigada a todo mundo, obrigada, Rafa, um grande beijo e nos vemos no próximo, gente. Até lá! Tchau!